Faz um ano que você viu isto aqui no Ponto Direto. Faz um ano da tragédia das chuvas que acometeram toda a região metropolitana, em especialmente Recife, Jaboatão, Olinda e Paulista. Faz-se um ano disso. E de lá para cá, o que foi feito para mudar e melhorar as vidas de quem mora neste lugar? Para não dizer que não foi feito nada, muita pouca coisa foi feita. Em vários lugares, tudo está praticamente do mesmo jeito, com exceções de algumas modificações feitas pelos órgãos públicos ou até pelos próprios moradores. Mas, fora isso, o cenário desolador é o mesmo. Jardim Monte Verde que o diga. Continua um verdadeiro cenário do cemitério que surgiu após o deslizamento de várias barreiras. Naquele 28 de maio, deslizamentos em série mataram mais de 100 pessoas em um único dia. No total, a tragédia das chuvas exterminou 134 vidas, pondo-as sob a lama da imprudência, da incompetência, da vergonha e do crime do abandono, do desamparo, da negligência dos órgãos públicos. Tratar uma vida humana de forma menos valorizante do que um grão de areia foi um crime que os órgãos públicos têm que responder, não somente em notas. Eles têm que se responsabilizarem, reconhecer o déficit habitacional que este Estado está tendo e resolver o mais urgente possível, antes que uma nova tragédia, similar ou pior, aconteça novamente. O seu Domingo News de hoje está entrando no ar. E a gente já, claro, começa trazendo o destaque deste 28 de maio, trágico por conta da tragédia das chuvas do ano passado. Ainda nesta edição você vai relembrar conosco os momentos mais difíceis de uma cobertura feita na base do improviso e de uma história que estarrece a todos que viveram como testemunhas, sobreviventes ou vítimas feridas de uma tragédia que feriu um Estado e o pôs no mapa da vergonha internacional. Mas a gente já começa o Domingo News também relembrando uma outra trágica catástrofe que aconteceu. Neste sábado completou-se um mês da queda do edifício Leme em Jardim Atlântico, Olinda, que pôs o Estado de Pernambuco mais uma vez na repercussão nacional e internacional por conta do déficit habitacional. Desta vez por uma outra vertente, moradia digna que não foi fornecida para as vítimas que faleceram e que se feriram um mês atrás. Por volta das 10 horas da noite de 27 de abril, o edifício Leme desabou após uma explosão. A estrutura do tipo caixão estava condenada a 23 anos pela prefeitura da cidade. 6 moradores morreram, outras 5 ficaram feridas e outras acabaram perdendo o único lar que tinham. E agora, como é que vai... Não sei, moço, só Jesus mesmo que vai na frente do resto. Fora minhas amigas que morreram. Meus vizinhos.
morava aí 10 anos já tinha feito um vínculo com o pessoal. Triste. Com o fim dos trabalhos dos bombeiros, quem vai tomar conta do terreno será a Polícia Civil e a Polícia Militar, para garantir total isenção nas investigações do que motivou o desabamento parcial do edifício Leme, que fica aqui no bairro de Jardim Atlântico, local que possui vários outros apartamentos que também correm risco de desabar. De lá para cá, outros 2 prédios foram demolidos em Olinda, um em Jardim Atlântico e outro na 4ª etapa de Rio Doce, ambos com mais de 15 anos em estado de condenação pela Defesa Civil Municipal, aguardando o aval da Justiça para a demolição. Dos 107 prédios condenados ainda existentes em Olinda, a maioria deles se localizam em bairros populosos da cidade, como por exemplo aqui em Jardim Brasil. Apesar de condenados, moradores que não têm para onde ir arriscam a vida morando nestas estruturas. A Prefeitura de Olinda iniciou, ainda depois da queda do edifício Leme, um processo de aceleração nos trabalhos perante a Justiça para a realização das demolições das estruturas condenadas e levar os moradores para outros lugares. Processos de cadastramento foram iniciados, porém, existe o risco de elevar ainda mais o déficit habitacional muito alto hoje existente na cidade. Então fica a questão: será que o Leme foi o início dos trabalhos para solucionar a decadência habitacional em Olinda? Ou foi mais um agravante para fomentar este problema? O corpo de um homem foi encontrado nesta sexta-feira no Rio Capibaribe, próximo à ponte Duarte Coelho, área central da capital pernambucana. O corpo foi encontrado próximo à ponte Duarte Coelho, no centro do Recife. Williams Alves da Silva estava desaparecido e o corpo foi achado no começo da tarde. A família criticou a demora do Corpo de Bombeiros em retirar o corpo, que só foi retirado no final da tarde e encaminhado para o IML. E um homem morreu após ser baleado hoje pela manhã na orla da praia de Boa Viagem, zona sul do Recife. O momento foi registrado por uma câmera de segurança, mas o vídeo ainda não está sendo divulgado. As imagens que temos é somente da movimentação de pessoas ali na tentativa de socorrer o homem. De acordo com informações de moradores, o homem que foi baleado foi identificado inicialmente por Daniel e era, segundo os moradores, ex-presidiário. A motivação do crime ainda é desconhecida. Mais uma vez acontece uma ação criminosa na praia de Boa Viagem, ou um cartão postal do estado de Pernambuco no palco da violência. Violência que também está à mercê os usuários do metrô na estação de Engenho Velho. Falta segurança e os equipamentos que tem lá estão quebrados, com destaque para o teto. Parte da plataforma do metrô está descoberta. Uma plataforma quase sem teto. O pouco que tem está danificado. A estação Engenho Velho da linha centro do metrô do Recife encontra-se neste estado. A estação ainda possui estruturas quebradas ou danificadas, seja pelo tempo ou pela ação de vândalos. Uma estação sem nome parece. Riscos de acidentes quase não são identificados. A sujeira também é visível. Além dos problemas estruturais, a estação vive vazia, seja de passageiros, seja de seguranças. Moradores afirmam que é comum a atuação da criminalidade no local e arredores. Quem trafega até a estação central de Jaboatão dos Guararapes, pelo metrô, passa com medo. Essa reportagem a gente fez sexta-feira à tarde. Imediatamente procuramos a CBTU por e-mail. Passou-se sexta tarde, ontem e hoje. A CBTU fornece um serviço essencial que não pode parar, que é o sistema de transporte público de passageiros via metrô. E por conta disso, sua assessoria de imprensa trabalha em esquema de plantão nos finais de semana, por conta de se houver qualquer anomalia, qualquer anormalidade, precisa se avisar a população. E desde então, o silêncio é usado pela CBTU como resposta. Vamos seguir cobrando soluções
e acompanhando a realização das manutenções devidas na estação Engenho Velho. Esperemos que a CBTU possa fazer aquilo que nem sequer deveria imaginar em pensar, que é o reparo devido de uma estação de metrô que está descoberta, danificada e à mercê da violência. 3 fatores que não se podem se unir numa estação de metrô e que estão unidas na estação de Engenho Velho. E em Petrolina, no sertão, uma menina foi morta carbonizada por um homem de 58 anos na zona rural da cidade. A adolescente tinha 12 anos de vida e foi encontrada morta no casebre que fica no terreno de uma escola municipal abandonada. O suspeito foi preso em flagrante e disse na delegacia que ele cometeu o crime por vingança, já que ela tinha roubado um botijão de gás da casa dele. A Polícia Civil investiga o caso e o suspeito, como eu disse, tem 58 anos e está preso. A seguir você vai ver: o STF condenou o ex-presidente Fernando Collor de Mello. A pena como ele vai cumprir vai ser decidida na quarta. E você vai ver também os desdobramentos da CPI do 8 de janeiro. Voltamos já. Começou essa semana em Brasília a Comissão Parlamentar de Inquérito Mista para investigar as ações das invasões que aconteceram aos prédios públicos de Brasília no dia 8 de janeiro. Na ocasião, vários bolsonaristas invadiram os prédios do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Milhares foram presos e indiciados. Porém, com o passar das investigações, descobriram que eles foram financiados para realizar tal atitude. A CPI deverá passar mais algum tempo ouvindo parlamentares, empresários, investigadores e até nomes de peso da política brasileira para saber o que motivou as ações consideradas golpistas. E o Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente Fernando Collor de Mello, do PTB de Alagoas, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no escândalo que foi um desdobramento da Operação Lava Jato, que identificou desvios de verbas sendo tirados da BR Distribuidora, a subsidiária da Petrobras no quesito de distribuição de combustíveis. O STF deve decidir na quarta-feira como Collor vai cumprir a pena, se vai ser no regime aberto, semiaberto ou fechado. Os ministros do STF entenderam que Fernando Afonso Collor de Mello teve participação no esquema de corrupção passiva e lavagem de dinheiro junto a outros sócios do esquema, que desviou 20 milhões da BR Distribuidora, uma subsidiária da Petrobras na distribuição de combustíveis. Além da BR Distribuidora, Collor e os sócios também teriam desviado dinheiro de empresas do grupo Arnon de Mello, fundada pelo pai de Fernando Collor. Empresas estas que possuem emissoras de rádio e TV alagoanas. O relator do caso, o ministro Luiz Edson Fachin, sugeriu a condenação em 33 anos de prisão em regime fechado, mas isto só será definido nesta quarta. Caso a condenação passe de 8 anos, Collor será preso aos 73 anos.
Fernando Collor de Mello presidiu o Brasil entre 1990 e 1992. Seu governo foi marcado pelo desastroso Plano Collor, que pôs quase 1 milhão de pessoas no desemprego e ampliou a recessão, e foi marcada também por escândalos de corrupção oriundos de seu tesoureiro Paulo César Farias. Em 29 de setembro de 92, a Câmara dos Deputados aprovou seu impeachment, confirmado pelo Senado em 29 de dezembro, horas depois de Collor anunciar sua renúncia, ciente que seu afastamento seria confirmado. Collor perdeu ainda seus direitos políticos por 8 anos, tendo-os de volta no ano 2000. Em 2006 foi eleito senador por Alagoas, cargo ocupado por ele até o ano passado. Collor ainda foi um dos senadores que aprovou o impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Que hipocrisia, né? A seguir você vai ver o noticiário internacional com destaque para a Turquia. Recep Tayyip Erdogan, mesmo antes do resultado oficial, declara a vitória nas urnas. A gente volta já. Mesmo antes de ser divulgado o resultado oficial, Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia há 20 anos, anunciou que venceu mais uma vez as eleições. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, caminha para a reeleição neste domingo, no segundo turno das eleições presidenciais, depois da apuração de mais de 95% dos votos, de acordo com a agência oficial Anadolu. Erdogan, no poder há 20 anos, obteve até agora mais de 52% dos votos, contra 47% do rival, Kemal Kılıçdaroğlu. O presidente chegou como favorito ao segundo turno, apesar do desejo de mudança de parte do eleitorado, com a inflação galopante e as restrições das liberdades individuais. No primeiro turno, realizado em 14 de maio, Erdogan conseguiu 49% dos votos, contra 45% do rival. As eleições na Turquia são observadas de perto pelas potências ocidentais e pelos países do Oriente Médio, devido ao papel geopolítico fundamental do país. A oposição não conseguiu fazer com que a crise econômica, o colapso da moeda local e o desgaste de 2 décadas no poder afetassem o atual presidente. Apesar das críticas, Erdogan personifica para muitos eleitores a promessa de estabilidade. Kılıçdaroğlu, por outro lado, prometeu restaurar a democracia, a independência do judiciário e da imprensa. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, reivindicou neste domingo a vitória no segundo turno das eleições presidenciais, depois de resultados preliminares indicarem mais de 52% dos votos. Ele chegou como favorito ao segundo turno, depois de conseguir 49% da preferência do eleitorado, contra 45% do rival Kemal Kılıçdaroğlu. Yaptığı tercihle önümüzdeki Gostaria de agradecer cada membro da nossa nação que novamente nos deu a responsabilidade de governar o país pelos próximos 5 anos com a escolha que fez. De acordo com a agência oficial turca Anadolu, Erdogan obteve 52% dos votos contra 48% do adversário, depois da apuração de quase 99% das urnas. Os resultados confirmam as previsões para o segundo turno, apesar do desejo de mudança de parte do eleitorado, da alta inflação e das denúncias de restrições das liberdades em um país onde há dezenas de milhares de opositores presos ou exilados. Esta foi a primeira eleição na Turquia decidida no segundo turno. O governo da Ucrânia informa que a Rússia iniciou hoje o maior ataque a drone à capital Kiev desde o começo da guerra. A guerra da Ucrânia se arrasta desde fevereiro do ano passado. Milhares de civis e de militares já morreram. Vladimir Putin, presidente da Rússia, diz que a ação
é para tentar combater vários tipos de crimes contra a região. Mas, na verdade, Vladimir Putin quer tomar o poder de algumas regiões ou até da Ucrânia como um todo. Esta semana, um integrante do exército ucraniano teria dito que a Ucrânia está perto de matar Vladimir Putin por ter sido responsável em iniciar a guerra da Ucrânia. Mudando um pouco de assunto, falando sobre futebol. O Náutico ontem empatou em um jogo sem gols contra o América de Natal pelo Brasileirão da Série C, a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, lá no Rio Grande do Norte. Apesar do empate, a torcida alvirrubra pernambucana gostou do que viu e gostou do desempenho dos jogadores. Pelo menos os torcedores que foram lá para o Rio Grande do Norte. Na Ilha do Retiro, o Sport recebe neste domingo o ABC pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a segunda divisão. O Sport, que está se aproximando ali do G4, tem chances claras de se aproximar ainda mais do grupo dos 4 colocados que vão para a primeira divisão, vão ser aprovados para ir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro do ano que vem. E a seguir você vai ver, um ano depois, o que mudou, o que aconteceu. Vamos relembrar a tragédia das chuvas que castigou o Recife, região metropolitana, um ano atrás. A gente volta já. Um ano se passou e pouca coisa mudou. Este é o triste retrato de quem mora nas áreas de risco devastadas ano passado pela tragédia das chuvas, no Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes. Neste domingo, vários moradores destas áreas atingidas e até parentes de vítimas fatais da tragédia realizaram um protesto em memória das 134 vidas que foram aniquiladas pela tragédia das chuvas do ano passado. O ato aconteceu hoje no centro do Recife. E há um ano, o Ponto Direto fazia sua cobertura que não gostaríamos de fazer e nem sequer imaginávamos fazer da proporção que fizemos. Uma cobertura que foi feita aos trancos e barrancos. Até nós sofremos muito por conta das chuvas. Nosso cenário infiltrou de água. Não conseguimos sequer gravar o Expresso Direto, o telejornal diário do Ponto Direto na época, para poder passar as informações. Nós tínhamos que gravar na base do improviso. E foi no improviso que assim fizemos. Foi assim também que narramos para todos uma das piores tragédias climáticas da história deste estado. Uma tragédia que não deveria acontecer, mas que foi fomentada pela negligência, pela escolha de não fazer por parte de quem governou o estado e as prefeituras dos municípios. Era 23 de maio de 2022. O Ponto Direto trazia naquela tarde de segunda-feira informações de uma chuva surreal que surpreendeu todos os recifenses. Choveu forte nesta tarde no Recife, região metropolitana. Os ventos chegaram a cerca de 100 km por hora, segundo o Climatempo. Neste momento, o tempo está mais ameno. Aqui onde a gente está não chove,
deu uma trégua, mas a previsão é de mais chuva. A Agência Pernambucana de Águas e Clima informa que nos próximos 3 dias vai chover forte na região metropolitana do Recife. Naquele dia, muita chuva, aulas canceladas e trânsito travado. A chuva surreal que cai no Recife. Um forte temporal surpreende a população na capital pernambucana e na região metropolitana. O forte temporal coincidiu com a maré cheia e travou a cidade. Quem está voltando para casa está enfrentando dificuldades. Ruas alagaram. Há alerta para riscos de deslizamentos de terra. E nos próximos 3 dias, chuvas fortes são esperadas para a cidade do Recife. Mas era apenas o começo. No dia seguinte, 24, a chuva seguiu sem trégua. Desde a última segunda-feira, desde ontem, o temporal vem castigando a cidade e os municípios próximos. A capital pernambucana é uma das cidades que, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima, mais registrou precipitações de chuva. Nesta terça-feira, pela manhã, não houve tanta nebulosidade assim no céu e o sol até apareceu. Mas das 2 horas em diante, o tempo fechou de vez. Nesta terça-feira, pela manhã, o céu ficou parcialmente nublado e até o sol apareceu. Começou a chover à tarde, mas as nuvens seguiram carregadas, pontos da região metropolitana. A Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, divulgou um aviso meteorológico de chuvas fortes para o Recife e região durante a tarde e principalmente à noite. Com isso, várias instituições de ensino decidiram suspender as aulas presenciais, como a Faculdade Francinete do Recife e a Universidade Católica de Pernambuco. Escolas também optaram por não manterem aulas presenciais nesta terça. O pico da maré alta foi no fim da manhã. O próximo pico está previsto para a madrugada, por volta da 00h20. Quarta, 25 de maio. O Recife entrava em estado de emergência e 2 barreiras caíram. 25 de maio de 2022. O dia marcado pelas fortes chuvas que caíram no Recife e região metropolitana. Bibiriba. Bibiribe. Situação de Bibiriba aí, ó. Bibiribe, viu? Veja aí, ó. Opa aí, boy. Foi passar aqui agora, ó. Virou, meu filho. Aqui na Saruê, ó. Olha, tem nada. Carro grande tá passando. Porém, moto e carro pequeno não tá passando não. E se tiver passando, tá com dificuldade. Olha aí, não passa ninguém. Olha o posto. Olha o posto. O terceiro maior temporal da história da capital pernambucana castigou desde a noite de ontem, seguiu madrugada dentro e alagou ruas no começo da manhã de hoje. O Recife parou, quase ninguém saía de casa, justamente por conta destes transtornos. Barreiras deslizaram em Olinda, ao menos 3 pessoas morreram, há pessoas desaparecidas. Barragens estão na capacidade máxima, com ameaça de transbordamento. Rios também têm o mesmo problema. Dia 26. De 3 para 4 mortos. O corpo de um homem que estava desaparecido foi encontrado no rio Beberibe após ter sido arrastado pela enxurrada. Sexta, dia 27. A chuva dava sinais de que algo ainda pior viria. No início da noite, às 18 horas aproximadamente, o trânsito ficou um pouco engarrafado, com carros sentido Paulista.
mas até o momento, né, a informação que temos também atualizada é que diminuiu o fluxo, né? Os carros continuam passando naturalmente. 27 de maio de 2022. Chuvas fortes estão sendo previstas para acontecerem agora à noite no Recife, região metropolitana. Institutos de meteorologia prevêem que no Recife somente possa cair ao menos 150 milímetros de chuva. É muita água para pouco tempo. As imagens do temporal de agora, as informações da previsão, as mortes que já são contabilizadas na região metropolitana, 4 em Olinda e 1 em Jaboatão. Todas por conta do temporal. Você vai ver como estão as barragens. 8 estão transbordando agora e tem uma que apresenta rachaduras na estrutura. As imagens impressionam. E também as últimas informações do temporal. Este que pode ser um dos maiores da história do Recife, região metropolitana. Alerta vermelho feito pela PAC é válido até este sábado com possibilidade de prorrogação. E a Defesa Civil do Estado de Pernambuco está em esquema de plantão. Perigo total. Medo por todos os lados. Atenção às barragens. Até agora, 8 barragens estão transbordando. Neste exato momento, 8 barragens de água em Pernambuco já atingiram a sua capacidade máxima e estão transbordando. A maioria delas atende a população da região metropolitana do Recife. A barragem de Pirapama, a maior da localidade, está com 9% a mais daquilo que pode suportar. Sábado, dia 28. A tragédia consumada. Um sábado onde as imagens já falam por si. Sai daí! Como é que eles vão sair daquela casa ali, Ninha? Olha pra ali, Ninha! A geladeira! Meu Deus do céu, é pra aí que é água, cavaleiro. Esse ano da ração. Olha o tudo como é que tá. A água no teto do tudo. A cada dia que se passava, maior era a percepção quão gigantesca foi a devastação. 133 vidas tiradas pela lama da imprudência, incompetência e desinteresse das gestões públicas. O Recife, região metropolitana vista debaixo d'água, virou repercussão internacional. Virou ponto de arrecadação de donativos vindos de todos os lados. Consumada como a segunda pior catástrofe da história de Pernambuco, a tragédia das chuvas de 2022 está cravada nos corações e nas almas de todos, para não esquecermos do quão trágica foi aquela semana. Misericórdia, Senhor! Meu Pai! Uma data que não podemos esquecer jamais. E é uma data em que devemos usá-la para lembrarmos de cobrar as autoridades de forma devida as suas responsabilidades no que se diz de moradia digna e
qualidade social para os municípios. Não é apenas pintando corrimões de pontes que vamos melhorar a cidade. Não é quebrando e refazendo um asfalto que vai se achar que está fazendo manutenção no município. Isso até pode ser importante, sim. Mas o mais importante é de cuidar de vidas que estão à beira do abismo, precisando de uma residência urgente, de assistência imediata. Não é tirá-las e jogar ao relento, não é tirá-las e jogá-las na rua, é tirá-las e colocá-las em lugar seguro. Terreno tem, basta ter vontade de fazer. Recurso também tem, basta querer ter a vontade de investi-lo adequadamente. Não queremos noticiar de novo uma tragédia das chuvas de 2022 no futuro. Queremos mostrar aqui no Ponto Direto as ações feitas pelos órgãos públicos em prol destas vidas para evitar mais uma vez que elas sejam cobertas pela lama. Mas não é pela lama da natureza, é pela lama da tragédia do descaso, da incompetência e do abandono. Abandono que não queremos mais ver nem aqui, nem em canto nenhum. Que sirva de exemplo também para todos os governos que sofrem com catástrofes naturais similares ao que o Recife sofreu. Domingo News de hoje fica por aqui. A gente volta domingo que vem, se Deus quiser. Sai daí! Como é que eles vão sair daquela casa ali, Ninha? Olha pra ali, Ninha! A geladeira! Meu Deus do céu, é pra aí que é água, cavaleiro.